Começa agora o programa Auriverde News Agronegócio. Olá, sejam todos bem-vindos ao Auriverde News Agronegócio. Fevereiro, a cooperativa completa 55 anos de história e o programa de hoje é especial. Visitamos um sócio fundador da cooperativa. Ficou curioso, né? Vem comigo! Seu Severino, com 89 anos, e sua esposa, a Severina, com 91, contam como era a produção e comercialização antigamente. O início não era tão simples. As máquinas usadas eram triturador antigo de milho e trilhadeiras, que podiam ser transportadas por tração animal, puxadas por juntas de boi ou cavalos. E é claro, toda a família era incluída nesta missão. Demorava dias e noites até tudo estar concluído. Hoje, o casal tem o privilégio de resgatar e contar tudo isso para seus filhos, netos e bisnetos. O início teve gente que se reuniu e achava um meio de formar uma cooperativa, né? Naquela época, quem trabalhou muito foi funileiro. Para começar a cooperativa, se deu o lugar que ele tinha a funilaria dele. Lá o lugar era pequeno, né? Então foi construído ali onde que está hoje, né? Mas foi construído um barracão só, para bem de poder trabalhar. Se tu tinha que receber, tu tinha lugar, mas o lugar tudo, aonde que você precisava fazer, tinha que ir. Né? 30 sócios, mas daí, quando o pessoal viu que era bom, né, eles começaram a entrar. E eu entrei de sócio, porque quando me mudei do Rio Grande por Santa Catarina, eu era sócio numa cooperativa lá. Lá era muito bom, então por isso eu entrei sócio. A Auriverde foi fundada em 1968, com 69 sócios que sentiram a necessidade de se unirem para acabar com a exploração comercial que existia na época e garantir um preço justo, regularizando e valorizando mais os agricultores. No início, os sócios fundadores eram as pessoas que faziam todas as negociações dos produtos para a cooperativa. Os agricultores precisavam se associar na cooperativa para ter os benefícios dos preços e uma comercialização justa. O primeiro negócio foi as lojas agropecuárias e a assistência técnica direta ao associado. As atividades iniciais foram suínos e grãos. Com o passar do tempo, complementou-se com posto de combustível, os mercados, aves, leite e demais produtos. Por volta de 1970, havendo a necessidade de ampliar o espaço devido ao progresso e conquista da cooperativa, a Auriverde passou para novas instalações, onde atualmente encontra-se a matriz, aqui em Cunhaporã. Depois que entrou a cooperativa, melhorou, porque os preços também eles faziam como queriam, né? E depois que tinha a cooperativa, né? Daí eles também se controlaram e foi bem mais melhor para os agricultores. Nós já era casado lá desde o Rio Grande do Sul, Maria Helena. Aí era Cleonice, depois isso. É o Gilmar. Esse aqui foi feito no meio, assim de tudo, de boca grande, né? Porque tem o Renato, tem o Vormir, a Cleonice e a Eunice também. E a Maristela e a Denise. Amor tinha para mais, porque como a gente diz, para mim, um filho é tudo, uma filha. É o dom mais precioso que Deus nos deu. Eu sempre digo que não tem dinheiro que pague essa graça de, como a gente diz, de ter esses 8 filhos.
porque já me disseram para mim, mas 6 vá, mas 8 é demais. Eu disse, mas qual é que eu não queria ter? Porque para mim é da primeira até a última, são todos iguais. Eu acho que tudo eles podem dizer que nenhum passou fome, né? Não é que tem tanto capital, né? Mas para comer, nenhum passou fome. E o principal de tudo nós demos, o amor e o carinho, que isso nunca faltou. Desde pequeno e desde agora que são grandes, para mim, eu sempre digo a minhas crianças. Mas se você tiver neto ou bisneto, você talvez dá mais atenção para esses bisnetos aí que estão aí do que os próprios filhos. E por que é? Porque a gente está mais assim, que não tão preocupado para ter para os filhos, né? Os filhos se defendem. Então, para nós, os netos hoje são mais cuidados do que os filhos. Vê que naquela época eram tudo pequenos, né? Nós tínhamos que se virar, trabalhar, não é? As horas de folga, nós fazíamos de tudo por eles. Mas nós tínhamos que trabalhar para sustentar tudo o que precisava, não é? E aí agora com os netos e bisnetos, não é? A gente está livre, porque tem quem faz para nós. O que nós fizemos para os filhos agora estão fazendo para nós. Finado, o pai trabalhava com finado nono, o pai assumiu, Sim. depois eu. Deu, daí passou para o Gilmar. Do Gilmar, talvez vai passar para o Douglas, né? Geralmente. Que a gente já está aqui e assim, seguido, né? A gente está participando junto com o pai. Na verdade, eu estou vivendo toda a minha vida junto com eles, né? Que tive a felicidade de estar acompanhando eles agora na terceira idade. Então a gente acompanhou toda a trajetória do pai e a mãe com a cooperativa. Então a gente sabe da importância que a cooperativa teve e tem hoje na vida deles, que foi no início que o pai sempre relata para nós, na questão da comercialização. Antes da cooperativa, às vezes havia exploração, às vezes tinha um prazo maior de pagamento, como teve alguns que deram calote nos próprios agricultores. E a partir do momento que se criou a cooperativa, aí começou-se a regularizar essa questão. E começou-se a fazer um trabalho mais coletivo, né? Porque cooperativa já se fala em cooperação, em ajuda mútua entre os associados. E isso o pai sempre veio nos dizendo para nós, junto com a mãe, né? Então, a partir desse momento, a gente também começou a crescer como cooperativistas, né? E eu lembro que, eu acho, se não me engano, foi em 86, eu também entrei de sócio da cooperativa. Então, assim que eu tive a idade, eu também me associei na cooperativa. Eu me criei, o meu pai também era sócio da cooperativa, a gente sabia, não é? Que era bom. E nós seguimos aqui, não tinha cooperativa, não tinha sindicato, não tinha, não é? E depois da cooperativa melhorou. Sempre apoiamos a cooperativa. E aí, com o tempo, dali para frente, que nem o pai colocou, a gente acabou começando a fazer a sucessão familiar, né, junto com o pai e os irmãos todos, mas a gente acabou fazendo mais a parte da comercialização, mas isso foi muito importante para nós, né? E aquilo que a gente colocou antes também, aquele exemplo que ele nos deu na questão do cooperativismo, a gente seguiu. E atualmente hoje a gente participa também na cooperativa como líder do comitê, né? Então a gente já faz anos que a gente está aí participando como líder também da cooperativa. Por exemplo, nós não tinha moinho, não tinha armazém para guardar, não tinha o leite, tem bastante coisa.
fábrica de ração. Eu vejo que você olhando há 55 anos a coragem dessas 30 pessoas e completando as 69 depois que foram os fundadores, né? Eu acho que jamais eles imaginavam que aquela semente que eles semearam na época ia se tornar um fruto tão imenso quanto que se tornou o cooperativismo, né? Hoje, se nós vamos olhar todos os estados que têm uma cooperativa, que os municípios ou o estado mesmo, do crescimento dos próprios estados, é onde que as cooperativas são sólidas e fortes, né? Se nós vamos olhar o nosso estado hoje, o nosso estado é um estado essencialmente do agronegócio. Agora, graças ao quê? Graças à união das pessoas que formaram cooperativa, que viraram cooperativistas e fizeram com que o empreendimento crescesse, né? Então, junto com a democracia cooperativa, junto com a administração transparente e também junto com o esforço dos associados, se tornou essa grande cooperativa, essa grande empresa que é hoje a Auriverde, juntamente com a Aurora e todas as cooperativas do estado. Além da paixão pelo cooperativismo, pela família e, é claro, pela sua querida esposa, seu Severino tem outra paixão, a produção de vassouras. Atividade simples e que pode render um bom lucro, mas é preciso se dedicar à produção. Inicia com o cultivo da matéria-prima, a confecção das vassouras, que é em etapas, realizadas em equipamentos e maquinários, e a entrega ao consumidor final. Essa atividade a família mantém até os dias de hoje e seu Severino conta com a ajuda e sucessão de seu neto, o Douglas, que faz todo o processo que aprendeu com seu avô. Nós colhemos mais ou menos 10 caretões, né? E hoje ela está lá tudo guardadinha, pronta para começar a amarrar. É a herança da minha mãe. Quando eu fazia sozinho, era o sindicato que vendia para mim. Mas hoje, daí o Douglas assumiu, ele é para mercado, é para o sindicato. A finada nona plantava na época que tinha as curvas de nível na lavoura, né? Daí plantava em cima da curva de nível e ela fazia as vassouras para vender. Depois, com o tempo que ela ficou mais idosa, aí o pai assumiu e começou a fazer, né? E aí depois foi seguindo. Hoje o Douglas, que é meu filho, está assumindo fazer essas vassouras também, porque eu não gosto disso, né? Então essa é a grande verdade, né? Então ele está fazendo, seguindo aquela tradição da minha nona, da minha avó, e o pai seguiu e ele está fazendo. Então é muito importante isso, esse seguimento da família, né? É uma tradição já, né? E hoje a comercialização é feita ali no sindicato e na Auriverde, que é o que está absorvendo a produção, né? E isso vai dar um seguimento, né? Então é uma questão de família um pouco isso já, né? Para não perder aquela tradição, embora se não der muito dinheiro, mas também se continua fazendo, né? Mas é muito importante, o pai sempre ajudou, sempre gostou dessa atividade. Ele sempre, nas horas de colher ou de classificar elas ou de amarrar, ele sempre está junto, né? E nós sempre damos risada, que talvez não sabemos se ele gosta mais da mãe ou das vassouras, né? Mas eu acho que é da mãe mesmo, né? Mas é assim, né? E colocando um pouco também da questão da sucessão familiar, né? Eu acho que é uma questão bem, hoje, que é uma questão bastante, como é que eu vou dizer assim, preocupante, a sucessão familiar. Porque a gente percebe no dia a dia de todas as famílias, nas comunidades, muitas propriedades com potencial de produção, com potencial de produtividade e não tem sucessor, né? E felizmente a gente conseguiu fazer a sucessão familiar do pai, né? E a gente já está começando a fazer a sucessão do Douglas, que é o meu filho, né? Para que continue a propriedade em pé, né? E aquilo que a gente sempre comenta, a maior dificuldade na sucessão familiar, e a gente passou por isso e a gente sabe do que acontece, é o pai e a mãe acreditar que o filho tem a capacidade de tocar, né? Até que o filho prova
para o pai e a mãe que a propriedade pode andar, às vezes demora um pouco e haja um pouco de conflito sempre, mas sempre se consegue superar isso. E eu vejo que nós tivemos que provar alguma coisa para o pai e a mãe que dava certo, e eles acreditaram e passaram a bola para nós. E é o mesmo que hoje a gente já está começando a fazer para nós ter o nosso próximo sucessor, né, que é o Douglas. Então a realidade é essa, eu vejo com preocupação a sucessão familiar, mas para acontecer a sucessão familiar tem que ter muito diálogo entre pai e filho. Se não tiver esse diálogo, o pai acreditar no filho e fazer com que dá oportunidade para ele fazer as coisas, se o pai não dá essa oportunidade ou a mãe, pode ter certeza que sucessão familiar não vai existir. Primeira camada. Essa vai a segunda e essa vai a terceira. Vai 3 camadas. Durante a nossa visita, descobrimos que a Bisa Severina faz trabalhos lindos como artesã e guarda moldes para que as futuras gerações possam aprender também. Um lindo legado que merece ser compartilhado. Nós íamos na aula e caminhava, era frio, era chuva, de pé descalço, porque naquela vez eu me lembro, o primeiro calçado tinha 8 anos, um par de chinelo. E quando que passei a primeira comunhão, a mamãe me comprou uma sandália, né? Foi os primeiros calçados que eu usei. Nós íamos na aula, dava uns 5 quilômetros, né, Severino? De lá de casa. E tudo a pé. Não tinha ônibus que passava nada. Era tudo de a pé. Era chuva, era sol, tinha jada, não tinha. Quando nós não enxergava lá uma vez que outra um caminhão, o que nós fazíamos? Quando dava aquela jada que tinha água poçada assim na beirada da estrada, pegava, quebrava aquele gelo e a gente segurava assim na frente, ia correndo e dizia que era o caminhão. E naquela época que a gente ia na aula, não tinha a sacola para... Nós tínhamos uma pastinha e era uma pedra. E naquela pedra tu escrevia. E depois, quando que terminava, podia apagar. Era tinha que caminhar. Nós tinha aluno que numa linha que ia, mais ou menos uns 20 alunos. Tinha aluno que tinha até 8 quilômetros para ir para casa. Então, naquela turma, às vezes, davam um soquinho. O que acontecia? Eu pegava aquela pedra e aí quebrava a pedra, tinha que comprar outra, né? E naquela época era tudo isso aí, não tinha caderno e nem caneta. Nós tínhamos uma cesta assim, né? Os guris tinham uma sacola feita de roupa, né? Com a tira comprida, daí eles botavam assim, passavam embaixo do braço. E nós era uma cesta assim, pegava, botava tudo, os livros, caderno que tinha, né? A pedra, tudo lá dentro. Essa aqui também foi eu que fiz. É palha de trigo. Paia. A trança dessa aí fui eu que fiz. E tem, aqui, tem o chapéu dentro. Esse aqui eu acho que tem uns 20 anos, esse chapéu. Agora, bordar mesmo com linha não consigo mais. Uma que as mãos não é mais firme. E as vistas também prejudica, que não enxergo muito bem. Mas eu não fico sem fazer nada. Ou se eu faço fuxico ou trança, alguma coisa eu acho. Eu não posso aqui sentada ali. Isso eu não posso. Me parece que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sempre digo, muitos dizem, eu não tenho nada o que fazer. Mas como é que eu disse pode? Eu sempre acho uma coisinha ou outra para fazer. Eu não posso, assim, fazer serviço pesado, né?
Mas o que eu posso fazer, eu não deixo de fazer. Pensa por mim, né? De sempre pensar coisas boas, porque muita coisa negativa também prejudica. E fazer o que a gente pode, não ficar parado, não é? Eu acho que isso é o principal. A Bisa, ela fez a maioria das roupas das minhas bonecas. E, tipo, quando elas rasgavam, a Bisa consertava. Eu lembro que eu tenho uma boneca bem grande, né? Que aquela boneca lá me ajudou e ela começou a rasgar, porque o corpinho dela era de TNT, se não tô enganada. E daí a Bisa foi lá e consertou pra... Com aquela boneca lá... Os bordados, aqueles lá que tu deu. Sim. Pra fazer as amostras do CCG. Sim. Eu vou vir aqui pra ensinar como fazer mais certinho, tá? Eu te ensino, mas só tu não pode esperar tanto, porque eu não sei quanto tempo eu consigo te ensinar. É sim, não deve de deixar de hoje para amanhã, e um dia eu faço e fica por aquilo, né? Mas se eu começo a fazer uma coisa, né, que não dá certo, eu não faço mais porque eu não posso. Eu sempre digo, a gente tem que dizer, eu sou capaz de fazer, errei, mas eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer como eu quero. Nem que a gente faz errado, não é? Mas a gente tem que tentar de fazer tudo certo, não é? E dá certo. O milho, naquela época, colhia e daí levava no galpão e tinha que despalhar. Despalhar para depois de boiar. E isso, o ano passado, eu fiz esse serviço, mais ou menos uns 20 sacos mais. Para não perder a prática. O ano passado nós colhemos na lavoura, daí eu ia lá, trabalhava um meio-dia para debulhar, para depois fazer o cereal. Naquela época, era descascar o milho, tirar a palha, né? Era de noite e os dias de chuva. Que de dia aí na lavoura e de noite, antes de ir descansar, era um monte de milho que tinha que descascar. Um descascava, outros debulhavam, né? Tocava aquela... E outros tiravam, nós que era mais pequenos, tiravam o sabugo. Às vezes a gente cochilava ali sentado, tirando o sabugo que estavam triando. Hoje em dia, eu acho que se fosse de contar tudo da nossa época, eles não vão acreditar, acham que nós estamos mentindo. Essa questão ali da pracidade de nós, da evolução que teve a questão da agricultura, essa tecnologia, da modernização, eu acho que vem facilitando muito para nós, embora que está aumentando o gasto, nós temos cada vez produzir mais, né, para a gente conseguir se manter, mas facilitou muito a vida do agricultor, né? Isso é um ponto fundamental, a tecnologia, para que a gente também acaba se judiando menos, fazendo menos esforço físico. Eu tenho 91. 89. 60. Tá sentado, né? A propriedade da família guarda mais que uma bela história. São valores e exemplos de uma missão que passa de geração em geração, pois ali existe o maior sentimento do mundo, o amor pela vida, e juntos a família se completa. Hoje, o programa Auriverde News Agronegócio foi com a família do seu Severino Secom, na linha Salete, em Cunha Porã.
Por acreditar e confiar que o cooperativismo é importante, o seu Severino fez parte da fundação da Cooperativa Auriverde. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história linda, maravilhosa. Cooperar é a nossa força e transformar e acreditar nas pessoas nos faz crescer. Cooperativa Regional Auriverde, comemorando seus 50 anos de história. Espaço Bem Viver, clínica médica e estética. Conta com 34 profissionais da saúde, localizada na Rua Santa Catarina, edifício HB 923, Centro de Cunhaporã, Santa Catarina. Sua saúde e bem-estar em boas mãos. Por que eu escolhi investir no Sicoob? Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor. E você tem mais rendimento para suas aplicações. É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular. Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado. Que além da alta rentabilidade, você aumenta a sua participação nos resultados da cooperativa. E para você, que sabe dar mais valor para o seu dinheiro. Invista com o Sicoob. O melhor retorno para o seu jeito de investir.